Vamos mergulhar numa história incrível, que vem lá da costa remota do Canadá. E olha, isso é bem mais do que um simples conto sobre a vida selvagem, viu? É uma espiada rara e fascinante na mente de um dos predadores mais emblemáticos do planeta. Tudo começou com um grande mistério. Sabe, num lugar onde a natureza é quem manda, alguma coisa estava destruindo equipamentos de pesquisa um atrás do outro, deixando todo mundo de cabelo em pé. A resposta, que foi pega por uma câmera escondida, ia mudar o que a gente pensa sobre a inteligência dos animais. Então, a nossa história acontece lá no território da nação Hayuuzaki, na Colômbia Britânica. É lá que um programa de conservação começou a enfrentar um problema bem inesperado e persistente. E não eram armadilhas quaisquer, não. Elas faziam parte de um esforço super importante para controlar a invasão de uma espécie de caranguejo. Só que, dia após dia, os guardiões Aísagan encontravam as armadilhas arrebentadas, a isca roubada, o equipamento ficava completamente inutilizado. Imagina a frustração. A lista de suspeitos era grande, claro. Incluía os mais óbvios, ursos, lobos, mas o mistério ficava ainda maior porque algumas das armadilhas danificadas estavam em águas bem fundas, sempre debaixo d'água. Isso levou a galera a pensar que o culpado podia vir do mar, sabe? Tipo focas, leões marinhos ou até lontas. Bom, com o mistério se aumentando, os guardiões decidiram que era hora de usar a tecnologia para ter uma resposta definitiva. A investigação estava prestes a começar. A estratégia foi simples, mas genial. Deixar os olhos da floresta mostrarem o que acontecia quando ninguém estava olhando. Câmeras foram colocadas em pontos estratégicos, esperando com toda a paciência do mundo para pegar o culpado no pulo. E a espera, olha, nem foi tão longa assim. O que as câmeras gravaram não só resolveu o mistério, como também registrou um comportamento que quase nunca é visto na natureza. E aí, então? O que será que as câmeras acharam? Quem era o ladrão tão esperto que estava sabotando os esforços de conservação? O que foi revelado não foi só um ato de força bruta. Foi uma sequência metódica, sabe? Um plano super bem pensado, em 4 etapas, que mostrava uma compreensão impressionante de como a armadilha funcionava. A filmagem mostra o primeiro passo. Uma loba entra na água e ela ignora a armadilha que está lá no fundo. Ela vai direto na boia que está flutuando. Um movimento totalmente deliberado. O ponto-chave de tudo. Com a boia em terra firme, aí começa o trabalho pesado. Ela solta a boia e, com um foco incrível, começa a puxar a linha, metro por metro, arrastando a armadilha pesada lá do fundo da água até a praia. Assim que a armadilha está ao alcance dela, o desafio muda. Agora vira um quebra-cabeça. O negócio é descobrir como pegar a isca, que está protegida dentro de um copinho de plástico, dentro da armadilha. E ela consegue! A loba rasga a rede, tira o copo com a isca e aproveita a refeição. E o mais impressionante, o processo todo que os pesquisadores descreveram como inabalavelmente proposital levou menos de 3 minutos. Isso não sugere só inteligência, mas também experiência. Uma observação como essa, claro, abre um debate científico fascinante. O que exatamente estava se passando na cabeça daquela loba? O ponto central da discussão toda gira em torno do conceito de uso de ferramentas. A ideia é basicamente usar algo do ambiente para resolver um problema. E isso, num canídeo selvagem, é algo quase inédito. Existem 2 maneiras principais de interpretar essa ação. A primeira é a compreensão causal, ou seja, a loba realmente entendeu que a boia estava ligada à linha, que por sua vez estava ligada à armadilha escondida com comida. A segunda é a aprendizagem por tentativa e erro, que ela simplesmente aprendeu que puxar aquela linha resultava numa recompensa, sem entender muito bem o porquê. Os próprios autores do estudo usaram uma analogia fantástica para explicar esse debate. Pensa bem, a maioria de nós usa computadores sem entender direito como eles funcionam por dentro, né? Mas mesmo assim, a gente considera que esse uso é um sinal de inteligência. Por que não aplicar uma lógica parecida a essa loba? Essa observação nos leva a outra pergunta. Por que ali? Por que esse comportamento surgiu justamente nessa população de lobos? A resposta pode estar tanto no animal quanto no ambiente em que ele vive. As circunstâncias que permitiram que esse comportamento aparecesse podem ser tão únicas quanto o próprio ato em si. Uma teoria muito boa tem a ver com segurança. Em muitos lugares, os lobos são muito caçados e vivem num estado de alerta constante. Mas lá no território Ayssaziak, a perseguição humana é baixa. Isso pode dar aos lobos a folga mental para serem curiosos, para explorarem e até para inovarem, em vez de só focarem em sobreviver. E o mais legal é que parece que esse comportamento pode estar se espalhando.
Meses depois, as câmeras pegaram um outro lobo puxando uma armadilha que estava só parcialmente submersa. Isso pode ser um sinal de que essa habilidade está sendo aprendida e passada adiante dentro da matilha. Essa descoberta vai muito além de uma curiosidade da biologia. Ela nos força a repensar a nossa relação e o nosso entendimento de uma espécie que, muitas vezes, é mal compreendida. É muito importante reconhecer que essa janela para a mente de um lobo só se abriu por causa do trabalho incansável dos guardiões Hayusakiav. A presença e o monitoramento constantes deles no território permitiram uma descoberta que, de outro jeito, a gente nunca veria. Isso mostra o poder da ciência liderada por povos indígenas. E isso nos deixa com uma reflexão final. Esse evento não é só sobre uma loba inteligente. É um lembrete de que o mundo natural está cheio de uma complexidade que a gente mal começou a entender. A verdadeira questão é: será que estamos prestando atenção o suficiente?